Doutor Pedro, eu queria fazer um paralelo, porque eu acho que cabe. Vamos olhar para o maravilhoso filme argentino, História Oficial. Vamos estabelecer um paralelo com o maravilhoso filme brasileiro, Ainda Estou Aqui. Vamos falar de impunidade. Tivemos o que tivemos em dezembro, depois da eleição do presidente Lula, tivemos o que tivemos em janeiro, dia 8 de janeiro, já com o governo Lula instalado. Estamos até agora vendo o correr de um inquérito com todas as garantias legais, mas estamos já a essa altura impacientes com a possibilidade de impunidade daqueles que fizeram o que fizeram, daqueles que financiaram o que financiaram. Estamos discutindo uma possível lei de anistia para quem cometeu aquilo que se cometeu. Eu gostaria de ouvi-lo sobre isso também. Bem, primeiro que nós temos que entender que nós acabamos de ter aí, poucas semanas atrás, apresentados à sociedade brasileira um relatório da Polícia Federal, o mais completo relatório, mais de 800 páginas até agora, sobre a tentativa de golpe que houve no país. Primeiro, tem que se elogiar a Polícia Federal. Eu perdi meu tempo, eu acho que não é perdi meu tempo, né? Eu acho que eu tenho que dedicar, como qualquer pessoa do meu segmento social, tentar dar um retorno do que eu recebi para a sociedade, eu tenho que retornar. E eu retorno através desses debates aqui, é um dos principais mecanismos que eu encontro para retornar. Então eu estudei o relatório, eu li, passei um bom tempo lendo esse relatório. E eu estudo o assunto estado de exceção, eu não sou criminalista, não tenho nenhuma aptidão para esse setor, mas eu sou constitucionalista, eu estudo o tema do estado de exceção, golpes, esse tipo de mecanismo autoritário há muitos anos, há décadas. O primeiro artigo que eu escrevi foi em 2006, falando dessa nova forma de autoritarismo, né? Portanto, fazem quase 20 anos. Né? E então é um assunto que me interessa. Ajudei, foi um dos juristas que auxiliou, através do deputado Paulo Teixeira, né, tínhamos um grupo de juristas que auxiliou na elaboração da Lei de Defesa da Democracia, que acabou redundando nos artigos do Código Penal que punem esse tipo de conduta golpista. Né? Então é um assunto que eu tenho muito interesse. Então, primeiro, elogiar o trabalho da Polícia Federal. Né? Eu vi críticas, por exemplo, da Folha, críticas que eu achei também ladinas. O relatório tem falhas, daí ele aponta umas falhas. Olha, qualquer investigação tem falhas. Mais falha do que investigação jornalística eu não conheço. Todas, 100% delas, porque não há como. Primeiro, porque são feitas por seres humanos. Segundo, porque ninguém consegue, o ser humano não consegue apreender a realidade como um todo. Isso é impossível ao humano, nós não somos deuses. Né? Então é evidente que qualquer investigação vão ter lacunas, como a Folha aponta. O problema é saber, essas lacunas impedem o bom funcionamento da justiça? Impedem, por exemplo, o Ministério Público de formar sua convicção com relação ao que houve e ao que deve ser feito? Ou seja, a materialidade do delito e aos elementos de autoria, né, os indícios de autoria, é possível o Ministério Público ter esse... Me parece que é absolutamente possível. Eu poucas vezes na vida, aliás, eu nunca vi um relatório tão bem feito. Se esse tem lacunas, eles não têm ideia. Eu sempre te falo, você foca nesse, né? Como se fosse, só esse aqui que tem lacunas. Eles têm alguma noção de como que são relatórios de polícia e inquéritos aí do dia a dia? Não tem absolutamente nenhuma noção, né? Falam sem ter noção mesmo. É que há um interesse de destruir esse trabalho de apuração desse crime grave que houve. E nesse relatório, o que nós observamos? Não houve um ato isolado de golpe. Um dos mecanismos que estão sendo usados para defender os golpistas tem sido fatiar o assunto. Não, 8 de janeiro é um assunto, Kids Pretos é outro assunto, a tentativa de terrorismo no aeroporto de Brasília é outro assunto. Né? As manifestações em frente aos quartéis é outro assunto, a articulação na internet e se criando um clima social favorável ao golpe é outro assunto, a tentativa de obstruir
através de ações de internet públicas, críticas e fake news. As eleições é outro assunto. A tentativa física de impedir a votação pela PRF no dia da eleição é outro assunto. Ou seja, cada tema é um assunto, quando não é. O que se observa nesse relatório é que a tentativa de golpe, né, foi um romance com vários capítulos, uma peça de teatro com vários atos, mas a peça é uma só. Né? Houve uma organização criminosa no Brasil, com núcleos especializados, com articulação, financiamento, dinheiro, o relatório mostra isso. Os kids pretos precisavam de 100 mil reais e obtiveram, por mecanismos ilícitos, obviamente, fundos para poder realizar aquela conduta. Talvez por isso tenha se encontrado na casa do coronel Cid dinheiro quando foi feito a busca e apreensão lá, dinheiro vivo. Né? Mas, de qualquer forma, você tinha uma estrutura de vários núcleos, núcleos de comunicação, núcleos na internet, núcleos na sociedade civil, núcleos no governo, núcleos na polícia, núcleos nas Forças Armadas. E o que se observa? As reuniões, o chamado planejamento que houve, não foi entre gente sentada num boteco. Outro dia fizeram uma crítica a mim, num artigo muito respeitoso, gostei muito da forma, e muito ilustrado o artigo, muito competente, mas a pessoa fazia a crítica partindo do pressuposto, não, imagine, isso aí foi general de pijama, junto com amigos num bar, conversando. Não, senhor, o que nós observamos do relatório, os comandantes das Forças Armadas se reuniram com o presidente da República, que pretendia dar um golpe, e propôs uma forma, inclusive, de declaração jurídica desse golpe, que é comum. Quando foi instaurado a ditadura hitlerista, foi por um decreto de exceção de Hindenburg, e logo depois uma lei de plenos poderes para Hitler, por pressão política de Hitler. Isso. Aqui no Brasil foi o ato institucional número 1 que instaurou a ditadura. Quer dizer, aqui o que se pretendia era fazer um estado de defesa para instaurar uma ditadura no país. Era um decreto de exceção. Né? E esse decreto foi discutido entre os comandantes do Estado, o presidente eleito e os generais. Nós tivemos uma tentativa no meio desse iter, desse correr de atos que eu falei aqui, uma tentativa de matar o presidente eleito, o vice e o ministro do Supremo, mas uma pessoa que não se identificou até agora quem exatamente é. Isso feito por oficiais superiores do Exército, coronéis e general, treinados nas forças especiais do Exército, que são treinados exatamente para esse tipo de ato, matar gente, vestido de civil, operações irregulares, vamos dizer assim. Né? Não são treinados para campo de batalha, são treinados para esse tipo de ação, ou seja, perigosíssimo. A democracia correu imenso risco. Quando a gente fala de tentativa de golpe, Juca, nós estamos falando do que o direito chama um crime de perigo concreto. Não é um crime que você tem a consumação da conduta, porque uma vez consumado o golpe de Estado, acabou o jogo. Você tem um novo direito, a fundação de um novo direito, e aquela conduta não passa a ser vista como fundadora do Estado, e não mais como crime. Então, só o que pode ser punido pelo direito é a tentativa mesmo, é você colocar em risco a democracia, os direitos e a Constituição. E foi o que houve. Aliás, eu vou te dizer, eu não conheço, né, em todas as pesquisas que eu fiz, tentativa de golpe de Estado mais extensa, mais intensa e mais grave que essa no mundo, e que tenha sido capturada antes que o golpe tenha sido dado. Nem o ato de ataque ao parlamento norte-americano naquela derrota do Trump foi tão grave, porque foi um ato isolado ali. Não teve essa extensão que nós tivemos de ato, essa articulação, essa organização criminosa com especialidades, núcleos, etc. Tudo que está provado hoje, é difícil você no mundo conseguir combater. Nós corremos gravíssimo risco. Né? O crime de tentativa de golpe está mais do que comprovado. Tanto é verdade isso que pessoas, por exemplo, como Michel Temer já reconhecem isso. Acho que leu o relatório, vi que não tem o que fazer. É um professor de direito, sabe muito bem da técnica jurídica. O advogado de Bolsonaro, que aliás me parece um excelente advogado, ele acho que agora acertou no advogado. Não conheço pessoalmente, mas achei muito boa a forma dele falar e de se expor. Né? Como profissional, estou falando.
Mas o advogado de Bolsonaro já parece abandonar a ideia de negar a materialidade do delito e está indo para a negativa de autoria, que daí já é um caminho mais, eu acho que realmente mais produtivo para ele. Porque negar que o crime existiu é surrealismo. Negar que o crime existiu é terraplanismo. É produção de linguagem idiota, aquela linguagem que só o agente da linguagem sabe o significado. Quer dizer, não tem sentido, é querer negar a faticidade, não tem como. Está mais do que comprovado a existência de uma organização criminosa que tentou um golpe de Estado no Brasil. Ponto. Isso está mais do que provado.